Olá pessoal, muito bom dia. Algumas novidades de hoje, não é? Essa busca e apreensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal certamente dará muito o que falar. É uma postura inusitada do Supremo Tribunal Federal, né? Muito ágil em relação a essa questão e muito lento em relação às ações decorrentes da Operação Lava Jato. Nós já dissemos aqui várias vezes que, enquanto na primeira instância Curitiba e Rio de Janeiro, especialmente Curitiba e Rio de Janeiro, nós tivemos 285 condenações com mais de 3.000 anos de prisão como penalidade pelos ilícitos praticados, não é? Isso na esteira da Operação Lava Jato. Aqui em Brasília, logo ali no Supremo Tribunal Federal, tivemos apenas uma condenação com 13 anos de prisão. A diferença é o chamado foro privilegiado. Então, a impressão que fica é que este modelo idealizado para funcionamento do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que diz respeito à justiça criminal, né, é um modelo feito para não funcionar. Mas agora, muita agilidade do Supremo Tribunal Federal quando se trata de autodefesa. E o Supremo determinou essa busca e apreensão inusitada. Enfim, este é um assunto que deve estar na pauta de hoje aí, da imprensa e na área política também, aqui no Congresso, provavelmente. Mas eu quero falar sobre outros dois temas do dia. Daqui a pouco, às 11 horas, está programado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a discussão daquele projeto que queria aprovar rapidamente também, de forma célere, né? Aqui funciona dessa forma. Quando há interesse localizado, quando há interesse, às vezes, pessoal, neste caso é interesse partidário, né? Aí há pressa, aí vem o atropelamento, o tratoramento, inclusive. Aí se passa por cima de regimento, de acordo anteriormente celebrado, porque nós celebramos um acordo no Colégio de Líderes logo no início desta legislatura. Nenhum projeto irá para o plenário, mesmo que em regime de urgência, sem passar pelo menos por uma comissão temática da Casa. E esse projeto queriam votar desta forma. Nós impedimos que ele fosse votado e ele estará hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Ele diz respeito aos partidos políticos. A denominação assegurar autonomia aos partidos políticos para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios. Isso é uma coisa, mas no projeto também há dispositivo que diz respeito às multas. No projeto há dispositivo que concede anistia e, segundo cálculos, chegaríamos aí a 70 milhões de multas perdoadas, que seriam perdoadas. Esta é a discussão, por isso nós desejamos que o projeto viesse para a Comissão de Constituição e Justiça e isso ocorrerá no dia de hoje. Quando se exige no país uma reforma política, o que se faz são remendos ocasionais, eventuais, atendendo a circunstâncias e interesses. Então, este é o caso. Por que a pressa? Porque há aí denúncias de laranjas, há um laranjal exposto, e há multas, há procedimentos incorretos na aplicação dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, multas foram, consideradas necessárias, as multas foram definidas pela Justiça Eleitoral e esse projeto tem por objetivo esse arranjo, esta arrumação com anistia para essas multas. É claro que tem dispositivos interessantes que devem ser aprovados. Por exemplo, a definição do mandato de
dirigentes partidários. É claro que não é isso que pretendem, né, estabelecer aí 8 anos para uma comissão provisória. Essa prática da comissão provisória foi adotada pelo coronelismo partidário, ou seja, aqueles que queriam administrar os partidos para sempre, né, usando os partidos, não entregando o comando, não estabelecendo rodízio, rotatividade, alternância, né? Não exercitando, na verdade, a democracia no interior dos partidos políticos. Então, aqui há também a necessidade desta alteração. 2 anos é o suficiente para uma comissão provisória organizar no município e no estado o partido político. 8 anos é um exagero. Nós temos que buscar a moralização da atividade política no país. Os partidos se desgastaram terrivelmente, né? Estão destruídos na opinião pública. Os grandes partidos, os partidos históricos, estão desmoralizados na opinião pública. Por isso, inclusive, a iniciativa de mudança de nome, às vezes, apenas de nome. Alguém pode dizer, o seu partido também mudou de nome. Na verdade, o PTN era um partido ainda minúsculo e o Podemos nasceu com base no registro do PTN e passou a se organizar como um novo partido, né? Como um partido que quer ser uma alternativa diferente. Não estou garantindo que será, mas é o nosso desejo. Nós estamos trabalhando para que isso ocorra. Nós queremos que o Podemos se constitua uma legenda partidária, um partido político capaz de ter o apoio popular, o respeito da população. Eu não digo nem votos da população, mas pelo menos o respeito da população é o que se deseja. Então, quando nós legislamos mal, nós contribuímos para a desmoralização dos partidos políticos. Vamos aguardar a Comissão de Constituição e Justiça agora às 11 horas para ver como é que vamos proceder. Eu também não quero gerar aqui falsa expectativa. Eu espero, é claro, um debate sobre o assunto, mas vai prevalecer a maioria. E pelo que presinto, não é? A minha percepção é que a maioria irá aprovar do jeito que está o projeto que veio da Câmara dos Deputados, né? Sem alterações. É isto que eu estou prevendo. Mas é nosso dever colocar a nossa posição e tentar mudar. Houve uma renovação grande no Senado, mas isso não significa dizer que as coisas mudaram para valer, né? As coisas às vezes mudam lentamente. Mudam, mas não mudam tanto como nós desejamos. Mudam, mas não com a pressa que a população tem e realmente deve ter, como eu particularmente tenho. E nós vamos continuar persistindo e resistindo a essa tentativa de não mudar para valer. Bom, hoje também se anuncia o novo salário mínimo, agora passa de R$1.000, vai a 1.040. Eu creio que nós deveríamos já, neste anúncio de salário mínimo, ter a definição da política para o salário mínimo. Eu advoguei já há algum tempo, venho advogando, que o salário mínimo deveria ser desligado das demais ações da administração pública, ou seja, ele não deveria ser mais referência para reajustes em outras áreas, né? Não deveria estar vinculado à fixação de valores. Por quê? Porque se ele for deslocado, se ele ficar independente, se ele não estiver vinculado, ele poderá recuperar o valor de compra do salário. Os reajustes poderão ser mais significativos. Esta é uma tese que estamos advogando já há algum tempo. E a outra questão é que o salário mínimo poderia estar
vinculado, mais do que a inflação, vinculado ao crescimento econômico. Ele cresceria proporcionalmente, de forma compatível com o crescimento econômico. Isso seria um estímulo para o trabalho, para a busca do crescimento econômico mais acelerado no país, tanto da parte de empregadores quanto de empregados. São questões que devem ser debatidas, sem dúvida, são questões importantes. Antes de concluir esta transmissão direta aqui, essa conversa com vocês, eu quero mais uma vez colocar aqui a minha indignação, a inversão de prioridades, né? Eu vou insistir, discute-se na Câmara uma reforma da Previdência, nós queremos discutir aqui um pacote anticrime, antiviolência, anticorrupção, mas como nós podemos discutir isso sem votar o fim do foro privilegiado? Essa é a indagação. Por que não votam? Eu publiquei agora, nesse final de semana, uma imagem que diz: pessoas beneficiadas com o foro nos Estados Unidos, 0. Em Portugal, 3. No Brasil, vocês já sabem, mais de 58 mil autoridades, né? Nós não sabemos o número exato de autoridades beneficiadas no Brasil, né? Sabemos que passam de 55 mil, 58 mil. O número exato nós não sabemos, porque o foro privilegiado ganhou asas e voou no nosso país. Alcançou autoridades, entre aspas, em todas as partes, no município, no estado, na União, na esfera municipal, estadual e federal, enfim. O foro privilegiado é uma vergonha. Nos dias de hoje, quando você discute combate à corrupção, legislação anticrime e antiviolência, você preservar o foro privilegiado para autoridades é uma vergonha. O Boris Casoy diria com ênfase, é uma vergonha. Eu acho mais do que uma vergonha. Eu acho uma irresponsabilidade, eu acho uma traição ao povo brasileiro. Quem se elegeu explorando essa agenda ética e chega aqui e não faz nada para mudar esta realidade, é traição, é traidor. É traidor, é uma traição ao povo brasileiro. É rasgar compromissos, não é? É por isso que, quando você elege, você poderia também retirar do poder quem você elegeu, se não cumprisse os compromissos assumidos. Nós temos projetos para isso aqui, tramitando no Congresso Nacional. Eu sou autor de um desses projetos. No entanto, isso não caminha, isso não anda, isso não avança. Eu não sei mais o que fazer aqui em relação a esse projeto do foro privilegiado que está lá na Câmara dos Deputados. Eu não sei por que tanta condescendência neste caso, de todas as áreas. Vamos ser francos, da imprensa, da opinião pública, das redes sociais. Não há a pressão necessária neste caso. Fala-se de muita coisa e fala-se menos daquilo que eu considero hoje o mais importante. Fica difícil imaginar alguém aqui no Congresso Nacional com autoridade para legislar em nome do povo brasileiro, protegendo-se com o foro privilegiado. Nessa tempestade moral que há no país, né, com essa raiva que está embutida em muitos brasileiros diante dos escândalos de corrupção, diante da absurda desarrumação da administração pública dos últimos anos, diante da incompetência de políticos e de governantes, das lambanças que ocorrem todo dia, há uma raiva embutida no inconsciente coletivo. Mas eu acho que a forma mais adequada de extravasar esta raiva é pressionando para que se coloque em votação
o fim do foro privilegiado. Vamos ver quem tem coragem de votar contra isso. Agora, se deixarem os dirigentes da Câmara dos Deputados tranquilos, não é? Discutindo a reforma da Previdência, discutindo as emendas impositivas do orçamento, não é? Exatamente porque isso vem atender o interesse dos parlamentares que querem a liberação dos recursos por intermédio das suas emendas. Isso tudo se discute com pressa. Vocês viram ontem lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados esse debate. É mais importante do que tudo. Tem que aprovar rapidamente. E o foro privilegiado? Não é importante? Eu repito, com que autoridade no Congresso, na Câmara e no Senado nós vamos discutir legislação criminal? Nós vamos discutir uma nova legislação. Nós vamos discutir o pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção. Se nós não aprovamos o fim do foro privilegiado, que é um salto civilizatório, que é um avanço inegável na direção de uma nova justiça. Como nós queremos aqui alterar o modelo de escolha dos tribunais superiores se não acabamos com os nossos próprios privilégios? Com que autoridade, com que moral nós vamos mudar o modelo de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, do STJ, dos outros tribunais superiores? Com que autoridade? Se está nas nossas mãos decidir sobre o fim do foro privilegiado. E nós estamos demorando, nós estamos guardando na gaveta, nós estamos adotando essa estratégia de protelação. A quem serve essa estratégia de protelação? Por que a imprensa não dá espaço para essa discussão? Por que não é possível perguntar num grande veículo nacional por que não aprovam o fim do foro privilegiado agora, já, com urgência, se é só colocar no plenário da Câmara dos Deputados? O que há por trás disso tudo? Por que esse medo? Quem tem medo que se acabe com o foro privilegiado? Por que esse terrorismo todo? Não é? Esta é uma indagação que não pode faltar nesta hora. Quem tem medo do fim do foro privilegiado? Por que não acabam com ele? Por que não votam? Qual a razão? Expliquem para a população brasileira. Por que pregaram uma coisa na campanha e fazem outra depois que assumem o poder? Enfim, essa inversão de prioridades cansa, essa inversão de prioridades irrita, provoca indignação. Vamos continuar insistindo, vamos continuar persistindo, vamos continuar teimando. Quem sabe essa teimosia seja vitoriosa. Muito obrigado a você, um grande abraço.